Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de compressão de modelos. Na medida que os modelos baseados em Deep Learning foram surgindo, a preocupação estava direcionada à melhora de performance. A ideia era sempre conseguir modelos que conseguissem melhorar o desempenho sobre diferentes aplicações e diferentes formas de otimização, novas características ou ferramentas para poder melhorar o seu desempenho do ponto de vista de acurácia. Porém, quando começamos a utilizar esses modelos na prática, implantar eles em produção, a gente percebeu que a maioria desses modelos estão associados a um hardware bastante específico, normalmente associado a processadores do tipo GPU, e o custo computacional associado a esses modelos é extremamente alto. Então, aplicações que são muito interessantes, como classificação, detecção, tradução, não conseguem ser executadas ou num processo de execução em uma plataforma com menos recursos inviabiliza o seu uso. Então, a ideia agora é que a gente consiga, de alguma forma, implantar esses modelos em dispositivos móveis, sistemas embarcados ou, eventualmente, em equipamentos de menor poder de processamento. Então, a ideia agora é, eventualmente, diminuir o tamanho dos modelos. Então, na medida que a gente foi crescendo em profundidade esses modelos, a gente ganhou em desempenho, mas também ganhou em quantidade de operações, ganhou em número de conexões, ganhou espaço de armazenamento e ganhou em tempo de inferência. Então, o que a gente quer agora é diminuir um pouco dessas conexões, eventualmente as camadas também, na quantidade de operações, principalmente no consumo de recursos ou de memória, de bateria que esses dispositivos usam. Então, o consumo energético é uma preocupação muito grande hoje em dia no uso desse tipo de tecnologia. Como exemplo, vocês têm aqui um estudo que foi realizado tentando analisar a eficiência energética, né, associada a esses modelos de transformers, que são modelos de modelagem de linguagem. Então, a ideia são construir modelos que consigam interpretar conceitos associados à linguagem e, eventualmente, compreender ou traduzir isso para um outro contexto. Então, os modelos mais famosos hoje em dia estão associados a transformers. Então, você tem toda uma família de modelos propostos associados a esse conceito, né? E aqui vocês conseguem ver o consumo de energia e a quantidade de carbono que eles geram para poder treinar esses modelos. Então, aqui um transformer tradicional, né, consome aqui uma certa quantidade de energia e aqui está o custo em dólares para treinar ele em uma plataforma cloud. Só que na medida que a gente vai melhorando o desempenho desses modelos, vai se adicionando mais parâmetros e o custo associado a isso vai aumentando bastante, né? Então, existem novas versões de transformers como o Elm e como o BERT, que são muito mais eficientes, que chegam a consumir várias vezes esse custo de treinamento, do ponto de vista de dólares, de monetário, e também a pegada de carbono que eles geram é extremamente agressiva, né, do ponto de vista de treinamento. Lembrando que a maioria dos mercados hoje em dia está indo na direção de tentar reduzir o custo associado, o custo ambiental associado a você produzir algum bem ou serviço, e esses modelos estão indo na direção contrária. Então, existe até todo um movimento de tentar trazer esse tipo de modelo para uma computação mais verde, né, mais acessível, menos consumo de recursos ambientais, né, recursos naturais. Vocês podem ver, inclusive, uma outra versão desses modelos, que é utilizar uma arquitetura de busca. Então, que aqui estou treinando um transformer usando um conceito que a gente já falou nas aulas, que é o Neurosearch, que é fazer uma busca por uma arquitetura ideal, que é fazer várias tentativas para encontrar qual seria a melhor configuração para esse modelo de linguagem. E a partir disso, vejam o aumento no consumo de energia, porque a gente faz várias tentativas e várias análises de modelos intermediários até chegar a um modelo ideal, e o consumo de recursos aqui é extremamente grande. Até chegar numa versão mais recente aqui, que é o GPT, que tem 1,5 bilhão de parâmetros, né? E veja aqui o custo associado ao treinamento desse modelo aqui. Ele ainda não está calculado o consumo de energia, mas vocês, pelo custo em relação ao custo monetário de treinamento, vocês podem imaginar
quanto de custo associado a tempo e também a consumo de energia vai estar associado ao treinamento desse tipo de modelo. Então, a direção agora é tentar construir modelos que tenham o mesmo desempenho, mas eles possam consumir menos recursos, tanto a nível de memória, quanto a nível de armazenamento e tempo de inferência, consequentemente diminuindo o consumo energético associado a esses modelos, porque a maioria desses modelos se deseja que seja implementado, utilizado em dispositivos que eventualmente consumam baterias, e isso é um requisito muito forte, né, do ponto de vista da computação móvel. A maioria dessas técnicas para tentar diminuir o tamanho desses modelos estão associadas a dois tipos de otimização. As otimizações pré-treinamento, né, ou técnicas pré-otimização. A otimização aqui está associada a treinar ao modelo ou o projetista construir ou definir a sua arquitetura. Então, são técnicas pré-otimização e técnicas pós-otimização. As técnicas pré-otimização normalmente são utilizadas durante a definição da arquitetura. Então, se usa algumas ferramentas, se usa alguns tipos de convolução, se usam estratégias na hora do projeto da arquitetura para poder manter um modelo pequeno, do ponto de vista tanto de memória, espaço e latência na hora de inferência do problema. A segunda estratégia considera modelos já treinados. Então, você já treinou seu modelo e a ideia agora é tentar diminuir o tamanho dele usando algumas estratégias para poder diminuir a quantidade de conexões, eventualmente a quantidade de operações e a latência ou o tempo de inferência desse modelo. Algumas das técnicas que a gente vai analisar hoje, que são mais comuns, estão associadas à binarização e quantização, quando a gente fala em modelos ou técnicas de pós-otimização, pruning também, fatorização, né, associada a estratégias pré-otimização, distillation e algumas estratégias de filtros convolucionais que são mais compactos do que os filtros tradicionais. A quantização é uma das técnicas muito utilizadas porque você pode fazer ela sobre um modelo que já foi treinado. Então você não perde ou não tem que refazer todo o trabalho de treinar e encontrar a melhor configuração possível para esse modelo. A ideia da quantização está em alterar a matriz de representação ou a forma de representação dos pesos da arquitetura. Então, normalmente, em uma arquitetura desktop tradicional, você codifica os pesos, que são valores normalmente ponto flutuantes, em uma quantidade de bits que normalmente está associada a 32 bits ou eventualmente até 64 bits de armazenamento. A ideia da quantização é você diminuir essa base de representação. Então, diminuir de 32 bits para 16, para 8, eventualmente para 2 ou até, sendo mais agressivo, para 1 bit somente, tentando representar a mesma informação do peso. A ideia nesse tipo de operação é que se mantenha a performance do modelo, diminuindo bastante o seu espaço de armazenamento, então diminuindo o custo computacional de executar esse tipo de modelo. Então, uma das técnicas mais tradicionais é associadas a você reduzir esse mapeamento ou reduzir essa representação das características. Então, aqui está um exemplo, onde você tem aqui um vetor de os pesos representados aqui por 3 conexões com valores reais, 0,25, 0,76 e menos 0,75, e esses valores vão passar por um processo de quantização onde você vai representar ele somente com 1 bit de precisão. Então, os valores que são positivos vão agora ser representados com o valor 1 e os valores que são negativos vão ser representados com o valor menos 1. Percebam que a gente perde muito em poder de representação quando a gente faz esse tipo de operação, mas se espera que a precisão associada a esse modelo não caia muito. Então, o que a gente pode fazer também é um estudo definindo qual seria a representação ideal para o problema que está sendo tratado, né? Então, uma outra estratégia é talvez aumentar a quantidade de bits, porque no exemplo anterior a gente estava falando de representar cada peso com 1 bit, partindo de um universo de 32 bits é uma redução extremamente agressiva. Nesse outro exemplo aqui, a gente está usando uma representação associada a 2 bits, né? Então, cada um dos pesos aqui dessa arquitetura
vai ser representado por esse novo mapa, né, que tem 2 bits. Cada ponto de representação desse modelo vai poder representar um intervalo. Então, se eu tenho aqui 2 bits, eu posso representar uma faixa de 4 valores. Na medida que eu vou aumentando a quantidade de bits, eu vou aumentando a faixa de representação. E aí o que acontece é que, na hora de representar os valores, cada um desses bits novos aqui, nessa nova quantidade aqui de bits que eu estou representando nessa operação de quantização, vai aproximar os valores originais da matriz de representação em 32 bits. Então, aqui no caso aqui, o índice associado ao índice 1, né, os bits associados ao índice 1 vão representar os valores que estão mais próximos de zero, né? Os bits associados aqui ao índice 3 vão representar os valores maiores do que 1 nessa matriz de representação, e assim por diante. Então, essa é uma estratégia que pode, de certa forma, diminuir bastante o espaço de armazenamento do modelo e, eventualmente, o custo de você rodar esse tipo de arquitetura, né? O que se faz normalmente é um estudo tentando definir quais seriam as representações ideais para o problema a ser tratado, porque ele pode variar de problema para problema. Aqui está um exemplo que vocês podem, inclusive, fazer quando vocês vão tentar fazer esse tipo de estratégia de quantização. Está se plotando aqui uma curva relacionando a acurácia com a quantidade de bits utilizado na representação do modelo. Nesse caso aqui, você pode ver que quando a gente diminui a representação aqui para 1 bit, então o target original de representação são 32 bits, veja que a taxa, dependendo do modelo que a gente está utilizando, pode chegar próximo de 90% no problema que está sendo tratado aqui. E aí, a partir disso, a gente diminui a quantidade de bits. Se a gente diminuir aqui, sendo bastante agressivo, para 1 bit, a taxa cai bastante, né? Cai para em torno de 80% a 83% nesse primeiro modelo aqui, no SQ. Mas na medida que a gente aumenta a quantidade de bits, por exemplo, com 8 bits, a gente já consegue uma taxa muito próxima, quase sem perda em relação à performance que a gente tinha original desse modelo, né? Com 4 bits também você tem uma perda muito pequena. Então veja que, passando de 32 para 8 bits, a gente consegue já uma representação bem interessante. A gente pode, inclusive, trocar de plataforma, talvez usar outro tipo de implementação para armazenar esse tipo de modelo aqui, passando de uma arquitetura tradicional para uma arquitetura FPGA, por exemplo, na hora de representar os modelos.